Salve, salve rapaziada, Ferrer na área, saca só. Imagina ser enviado para um mundo Isekai e ter fadas como servas que te deixam extremamente overpower. Pois é pessoal, o nome desse Don Juan é Planting Manual. Não se preocupa, pois o nome vai estar aqui na descrição do vídeo. Então já dá aquela macetada no like e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Fiquem com o resumo aí, valeu! Começamos com o nosso protagonista que se chama Yuan. Ele está no aeroporto, pronto para viajar para um parque temático de Don Juas. Só que do nada, ele entra em um portal, quando estava prestes a embarcar no avião. Sendo enviado para outro mundo, chegando lá, ele já é quase atropelado por uma criatura. Ele olha para o céu, vê algumas bruxas e fadas voando, e aí que cai a ficha. Ele fica todo animado com a possibilidade de viver em um mundo de magia. Logo um homem surge e o leva para participar de um exame, que determinará o potencial mágico do jovem. Já no local, ele toca na pedra celestial de 5 cores, achando que iria arrasar no teste. Mas a pedra emite um brilho branco, o que significa que Yuan não tem afinidade mágica, e ele vira motivo de chacota. Porém, as examinadoras notam que tem um pequeno fio verde na pedra, que representa o elemento madeira. Então a examinadora o aconselha a voltar quando o fio estiver maior. Depois disso, o rapaz está desanimado, e o homem aparece novamente, oferecendo a ele uma vaga como jardineiro, já que ele tem um pouco de afinidade mágica em madeira, e nosso protagonista acaba aceitando, apesar de não ser o que ele sonhava. Já de noite, Yuan ainda triste, por ter uma magia tão fraca. O homem conta que é possível ganhar poderes com a ajuda de fadas, e que ele viajou por todo o continente, em busca de alguma semente, da qual nascesse essas criaturas. E quando achou, acabou não conseguindo fazer o artefato germinar. O homem dá a semente dele para Yuan, e no dia seguinte, ele planta o artefato e usa uma magia de crescimento acelerado, para ver se a fada aparecesse. Mas acaba não dando certo. Ele passa vários dias tentando fazer a semente abrir, e até tenta usar um martelo para tentar conseguir isso. E depois de vários fracassos, o rapaz derrama uma gota do seu sangue na semente, que reage a essa tentativa. Depois disso, ele tá andando pela floresta e vê 2 caras bajulando uma moça, chamada Sasha. Só que de repente, ela morde um deles, revelando ser uma súcubus. Então outro rapaz lança uma magia de terra para se proteger, mas Sasha se defende, usando plantas, e captura o jovem. Com isso, Yuan corre de lá. Porém a súcubus alcança ele e o golpeia gravemente com as plantas. Nisso o selo na semente acaba rompendo e uma fada surge na frente do nosso protagonista. O nome da fada é Feimo, que por sinal de Fei não tem nada. A súcubus chega falando que Yuan pertence a ela e que ele seria sua janta. Só que a fada usa um golpe chamado corte lunar, acertando a súcubus. E utiliza a energia vital da criatura para estar ressuscitando o nosso protagonista, que logo acorda, ficando animado por agora ter uma fada para servir ele. Porém, Feimo revela que só fez isso para matar o jovem com suas próprias mãos, já que ela estava puta por ter ficado tanto tempo presa na semente. A fada então ataca Yuan 2 vezes, mas quem sofre os danos é ela mesma. Até que de repente uma mulher interrompe a luta. O nome dessa mulher é Wei, e ela é diretora da academia. Ela explica que a fada não pode atacar o seu próprio dono, então ela aproveita para entregar um manual para ele, que é para ele usar para selar Feimo. Após isso, a diretora conta que as fadas dominavam o continente, mas acabaram desaparecendo. A diretora pede para o nosso protagonista que ele venha estudar na academia e que seja aluno dela, e em troca, ela vai dar para ele esse manual de fadas. Só que além disso, a diretora também pede para que ele expulse todas as súcubus que estão na academia, com a promessa de lhe dar mais algumas sementes. Mais tarde, ele lê no livro que o poder dessas criaturas mágicas depende do quão próximos elas são dos seus donos. Então a ajudante que está no manual começa a conversar com o nosso protagonista e conta as origens delas, e revelando também que o nosso prota tem que conquistá-las, para elas obedecerem ele. E a fada ainda transforma o manual em uma espécie de aplicativo de celular. No dia seguinte, Yuan chega na academia, e é mal recepcionado pelos alunos. Ele está com um cristal das cores no pé do nosso prota, que ao tocar o objeto, mostra a todos que domina a madeira e a água. E o cristal até explode com tanto poder. E ele aproveita o momento para estar convidando essa moça para um date, mas ela fica envergonhada e sai correndo. Logo depois, a fadinha do manual conta que Yuan absorveu o poder da súcubus e da Fei. Por isso, ele conseguiu explodir o cristal e ainda seduzir a menina. Já na aula de combate, Yuan começa a duelar contra outro aluno, enquanto a princesa Anki assiste a tudo. Logo nosso protagonista é atacado por um tornado, mas o manual o protege com uma barreira. E utilizando suas plantas, ele consegue vencer o combate, mas desmaia de cansaço. Logo depois ele acorda em outro mundo, e lá ele encontra uma garotinha que está doente, e acaba ajudando ela. Logo 2 rebeldes aparecem e tentam sequestrar a jovem, mas Yuan bota ela no colo e tenta fugir, porém os caras rapidamente o alcançam e começa a dar um chega pra lá no nosso protagonista.
Ele repara também que a garotinha é a fada Fei, quando ainda era humana. Então nosso protagonista acorda no mundo real, e a ajudante do manual explica que ele estava no mundo das fadas, onde ficam as lembranças delas. Com isso, ele entra em contato com Fei e explica que não quer ser seu dono e que respeita todas as decisões dela. Até que duas súcubos entram no quarto e nosso protagonista se esconde por medo. As duas já tratam de dar aquela sugada em um dos pacientes, enquanto Fei informa a Yuan que ela consegue aumentar seu poder ao se alimentar de uma súcubus. Mais tarde, nosso protagonista está batendo aquela larica e nota que alguém está se aproximando do local. Ele abre a porta e já dá um pombaço sem asa, pensando que era a súcubus. Mas na verdade era a princesa, que por sinal apagou o disjuntor. Vendo que ela não acordava por nada, ele coloca ela na cama e aproveita também para dar aquela dormida do lado dela. Só que a princesa logo acorda, toda assustada no meio da noite, e dá uma surra nele. Então, para se redimir, nosso protagonista prepara um lamen maroto para ela. Porém, a súcubus logo invade o local, e os dois se escondem para não serem devorados. E elas até fazem uma busca pela casa, mas não encontram nada. Nosso protagonista usa suas plantas para prender as súcubus e acaba conseguindo fugir com a princesa de lá. Elas conseguem se livrar das plantas e Yuan invoca a Fei para estar defendendo ele. A fada usa o inferno fantasma para prender as súcubus. Só que o mestre de ambas chegam bem na hora e quebra a prisão de fogo, mas também elimina suas servas. E vemos que esse cara é um dos guardas da princesa e ele tinha traído ela. O rapaz começa a lutar com Fei, mas a fada começa a levar um preju, já que o cavaleiro é nível 8. Então o Yuan pede ajuda da fadinha do celular, e ela conta que nosso prota tem que fortalecer o vínculo que tem com Fei, para estar aumentando os poderes dela. Então nosso protagonista tem a brilhante ideia de entrar no mundo das fadas para estar fazendo isso. Só que não lhe restou energia suficiente, e a princesa teve que transferir a quantidade necessária para ele continuar com o plano. Em troca disso, ele teria que preparar um lamen para ela. Nisso, o cavaleiro tenta lançar um ataque para parar os dois, mas Fei entra na frente para proteger. Chegando no mundo das fadas, Yuan vê que Fei está trabalhando como mercenária, e ela não consegue ver ele, muito menos tocá-lo. Ela pega seu pagamento e tenta comprar a espada de um cara chamado Zhao, que se parece muito com o nosso protagonista. Porém, ele diz que a arma não está à venda. Depois disso, esse cara começa a ser espancado por uns encrenqueiros, por querer proteger uma criança. E Fei se aproxima, e se lembra que já havia sido salva da mesma forma por esse cara. Com isso, ela coloca o chupeta para correr, e ele dá a espada para ela, como forma de agradecimento. De volta ao mundo real, Fei continua passando um aperto por estar enfrentando um oponente tão poderoso. Então ela deixa o cavaleiro a atingir, para estar prendendo ele em uma armadilha de espinhos. Voltando ao mundo das fadas, ele fica com inveja da relação que esse cara tá com Fei, e o confronta. Só que Zhao revela que consegue vê-lo, já que ambos têm a mesma alma. E o cara até chega a tratar a Fei como se ela fosse algo descartável. Zhao bate na porta e Fei o ataca, pensando que seria mais um dos assassinos que enviaram para finalizá-la. Mas quando ele mostra que trouxe biscoitos para ela, Yuan fica puto, cheio de ciúmes vendo isso. No dia seguinte, Zhao chama ela para observar a vista do mar e conta que é um aventureiro, que viaja para diversos lugares. E ele até convida a Fei para ir viver com ele, em uma mansão rodeada por flores. Depois disso, o rapaz prepara um prato delicioso para Fei, e Yuan nota que aquilo se parece um pouco com o cenário do jogo, que ele estava criando antes de ser transportado no aeroporto. E Zhao comenta que odeia ver as pessoas morrendo, mas que entende que esse é o modo que Fei usa para pagar suas contas. No dia seguinte, ela decide fazer seu último trabalho para conseguir uma grana, e assim conseguir viajar com Zhao. Contudo, o chefe da moça ainda alerta que aquele rapaz poderia fazer mal a ela, mas Fei não dá ouvidos. 3 dias depois, ela guarda suas coisas em uma mala e espera no local que Zhao havia marcado o encontro. Só que várias horas se passam e aparentemente ele foi comprar cigarro e nunca mais voltou. E nosso proto observa de perto toda a tristeza da jovem garota. Começa a amanhecer e o chefe dela chega, avisando que Fei caiu em uma armadilha. Os criminosos detonam uma bomba na torre e pegam uma garota de refém, para estar forçando a mercenária a lutar contra eles. Porém, logo ela passa a manteiga em todos eles e abraça a refém. Mas a real é que essa refém aí é uma traidora e dá-lhe uma espetada na Fei. Nisso Zhao aparece, mostrando que armou todo o plano, já que Fei era um incômodo da gangue da cidade. Então ela é capturada e o líder da gangue se prepara para finalizar ela. Só que Zhao se mostra contra isso e derrota os outros membros da gangue, com a ajuda de suas fadas. Com isso, a garota se levanta e tenta se vingar, mas a fada o protege. E Fei continua atacando múltiplas vezes, até que a espada quebra, e ela começa a perder muito sangue por conta da facada que tomou.
Nisso, Zhao revela que viaja o mundo procurando por mulheres com características únicas, pra estar transformando em fadas. Ele oferece um contrato pra Fei e ela aceita, já que de qualquer jeito iria morrer pelo ferimento. Nosso protagonista fica puto e ataca Zhao, mas acaba atravessando ele, que explica que tá apenas seguindo as regras do jogo, e que Wan pensa igual ele, visto que ambos são a mesma pessoa. Então Zhao desaparece, e Wan diz que precisa se tornar mais forte pra estar protegendo Fei. Com isso ele escala os espinhos e dá um beijão nela, se jogando de lá na sequência, para cair em cima da espada, e assim romper o selo e voltar para o mundo real. Fei acorda, porém agora como fada, e ela percebe que Wan e Zhao não são tão parecidos assim, já que um a traiu e o outro se sacrificou para salvar ela. Logo nosso protagonista acorda e segura o tornozelo dela, e Fei exige que ele explique o que está acontecendo. Yuan conta sobre a situação que está rolando no mundo real, e os dois ficam de mão dadas e saem de lá por um portal. Voltando para o mundo real, a princesa está exausta por manter nosso protagonista no mundo das fadas por tanto tempo, e ele a deita no chão para estar descansando. Em seguida, nosso protagonista faz uma fusão com Fei, ficando extremamente overpower e se tornando uma pessoa totalmente diferente. Ele já arremessa facilmente esse cavaleiro para longe e logo começa uma trocação franca com ele, que também se mostra ser bem forte, ganhando até o reconhecimento de Yuan. Mas foi bom enquanto durou, o tempo da fusão estava quase acabando e nosso protagonista tinha que acabar logo com a luta. E usando uma técnica cabulosa, simplesmente mandou o cavaleiro de base, fazendo até um terremoto nos lugares ao redor. A fusão acaba e o cavaleiro está desmaiado no chão. Logo a diretora chega no local e entrega a recompensa que havia prometido ao nosso protagonista. No dia seguinte, a batalha acabou deixando nosso protagonista bem cansado, e o professor apresenta as duas novas alunas da sala, que são Fei e a princesa. Então as duas sentam ao lado do nosso protagonista e falam que ele está bem acabado por causa da noite anterior, o que faz os outros alunos pensarem besteira. Depois disso, Yuan tá na biblioteca para pegar alguns livros de magia, e uma garota que trampa lá entrega a ele 2 pergaminhos, que coincidem com o nível de habilidade do rapaz. Anoitecendo, nosso protagonista tenta usar os pergaminhos para germinar as sementes de fadas que ele havia ganho, mas a fadinha explica que essas 2 magias não serviriam. Ele pede para ele jogar a semente rosa no lago, para se misturar com a Lotus, já a azul era para deixar sob o luar. Enquanto isso, em outro local, o cavaleiro retorna ao seu mestre, que fica bolado ao descobrir que a missão falhou. Então o cara ordena que o cavaleiro acabe com Yuan e traga a fada para ele. De volta ao lago, a nova ajudante sai de uma Lotus, se mostrando ser bem hostil, pensando que Yuan é Zhao, só que a semente da fada azul germina bem na hora, atraindo a atenção dos 3. E Yu Xian acalma sua irmã, que se chama Lotus. E por fim o garoto guarda as 2 novas fadas em seu manual. No dia seguinte, a diretora chama o jovem para conversar, e conta a ele que o cavaleiro Luohi estaria trazendo um exército para tentar capturar a princesa e as fadas. Então a diretora pede a ele para que ele escolte a princesa até uma ilha. Já no local, Yuan e Yang se mostram empolgados para dar um mergulho. Mas nisso um dragão aparece e ataca eles, mas nosso protagonista se defende com um escudo. O dragão se apresenta como Geogares e conta que quer roubar as fadas para ele. E Yuan percebe que o dragão não é tudo isso não, o famoso Chihuahua, só late mas não morde, e prende ele com algumas plantas, começando a puxar a criatura para dentro da água, e que logo se rende, deixando para trás uma flauta do dragão, para que Yuan toque, caso estivesse com problemas. Mais tarde, nosso protagonista e as fadas chegam até o hotel, e o recepcionista tem uma cabeça de touro, dali Chicago Bulls. Quando anoitece, nosso protagonista tenta conversar com Lotus, mas ela continua sendo hostil com ele, e revela que tá com amnésia, e nem sabe ao certo o motivo de odiar ele. Então a fada começa a recobrar parcialmente a memória, e acaba atacando seu mestre, porém a magia é refletida nela, e de repente, um grupo de cavaleiros do exército de Luohi chegam, para tentar roubar as criaturas mágicas dele. Yuan aproveita para usar o apito para estar chamando o dragão, mas a criatura fica do lado dos cavaleiros, para tentar roubar as fadas depois. E aí começa uma pancadaria contra os cavaleiros. E para fugir das chamas do dragão, Yuan pula no mar. A criatura lança um poderoso ataque, mas ele consegue capturar o dragão, utilizando uma nova magia. Porém a luta entre os dois acaba liberando um selo que estava escondido, e o suga para o fundo do mar. Nosso protagonista é mandado para o mundo das fadas, acordando com um ferimento no braço. E Lian, a irmã de Lotus, faz um curativo nele. Logo ela deixa o local e Zhao acha a versão bebê do Geogares, pedindo para os dragões o ajudar a descobrir as memórias esquecidas. Após dar uma volta, o dragão informa que a jovem colhe em ervas, para estar ajudando a irmã dela que está doente. Então Zhao faz Yuan ficar invisível e se aproxima de Lian para estar ajudando ela. Mas nós já sabemos as intenções desse cara, né? Portanto os dois vão até uma caverna para pegar uma erva, mas o monstro da caverna ataca a jovem, mas Zhao a salva. Eles pegam um medicamento e saem da caverna. Só que o monstro continua a perseguir eles.
e eles acabam dando de cara com um precipício, ficando encurralado. Zhao leva a jovem ao outro lado e volta para estar enfrentando a fera, derrotando facilmente. Mais tarde, Zhao se encontra com Lian novamente e descobre que as ervas da caverna não estavam fazendo efeito na doença da irmã dela, mas ele revela que conhece a cura. No dia seguinte, Zhao se declara para Lian, mas ela decide deixar sua vida amorosa de lado, já que ela tinha que cuidar da sua irmã. Depois disso, vemos que Lotus está tão fraca que nem consegue segurar os hashi direito na mão, e Lian conta que Zhao prescreveu algo, só que a receita ainda não estava completa. Na manhã seguinte, Zhao convida Lian para passear no Lago das Mil Folhas, e descobrimos como Lotus ficou doente. Ela pulou do barco para impedir que Lian se afogasse, e por isso deve ter ingerido água e ficado com sequelas. Zhao revela que encontrou o último ingrediente que faltava para o remédio, que é uma grande quantidade de sangue de um parente próximo da pessoa que está doente. Enquanto isso, no mundo real, o cavaleiro aproveita que ninguém está vendo e tenta atacar a princesa, mas ela tem uma barreira de proteção, e com isso ela acorda e abraça o cavaleiro, e ela nem faz ideia das verdadeiras intenções dele, viu? Ele aproveita e leva ela até o pessoal. Voltando às lembranças, Lian se encontra com Zhao e desabafa, dizendo que já está cansada de cuidar da sua irmã e que quer voltar a aproveitar sua vida. Só que Lotus estava ouvindo tudo escondida e fica muito magoada. Assim que anoitece, Lotus pega uma faca para se vingar, mas acaba hesitando. Então a própria Lian crava a faca nela mesma e diz para sua irmã para levar ela até o lago e assim usar o seu sangue para curar a doença. No lago, Zhao revela que Lian queria ser odiada, para ela poder se sacrificar sem que Lotus se sentisse culpada. Por isso que ela tentou magoar sua irmã, dizendo aquelas coisas. Mas Lotus não quer que Lian se sacrifique por isso. E Zhao então propõe transformar as duas em fadas, né? Obviamente. Então o processo acontece, porém sua irmã com doença consegue sobreviver, e ela acaba ficando com remorso, armazenando todas essas lembranças no fundo do lago. E é por isso que a Lotus do presente odeia Yuan, e nem sequer sabe direito o motivo disso. Só que a lembrança recomeça e dessa vez Lian consegue ver nosso protagonista, e por conta disso, ele interage com a jovem no lugar de Zhao, para tudo não acabar em tragédia, como da outra vez. Logo a noite do acontecido chega, e nosso protagonista invade a casa, impedindo que Lian morra, fazendo as duas mudarem de ideia, sobre uma ter que se sacrificar, para outra viver uma vida normal e sem sequelas. Com isso nosso prota deixa a casa, e Zhao informa que os esforços dele foram em vão, já que não se pode mudar o passado. Só que a Lotus na versão fada aparece para o jovem, e diz que ele a ajudou de certa forma, já que agora ela não vai mais fugir do seu passado, mandando de volta o dragão e nosso protagonista para a realidade. Yuan retorna montado no dragão e resgata a princesa das mãos do cavaleiro. A batalha continua. Nosso protagonista aproveita para dar aquela fundida na Lotus, aumentando muito seus poderes. O cavaleiro até tenta atacar nosso protagonista, mas ele é colocado em uma prisão de gelo. Yuan parte então para ajudar as outras fadas, salvando Yu Xian e depois Fei. O dragão também está sendo atacado, porém nosso protagonista o resgata, dando um soco na barriga do último cavaleiro, e o finalizando, com uma sequência brutal. O cavaleiro conseguiu sair da prisão de gelo e se prepara para desferir o golpe final. Porém, meus amigos, nosso protagonista faz outra fusão, assumindo uma nova forma ainda mais overpower. Eles começam a trocar diversos golpes e nosso protagonista apela, e mostra que é bem superior ao cavaleiro, derrotando ele com um gigante tsunami. A princesa ainda tem coragem de pedir para deixar ele vivo, mas nosso prota aceita, né? E o cavaleiro zarpa fora de lá. Nesse momento, Lotus se despede de todos e volta para descansar ao lado de Lian. E enquanto o nosso protagonista e a princesa voam no dragão, ela dá-lhe uma nova semente para ele. E fim de primeira temporada, pessoal. Gostaria de desejar um feliz ano novo para vocês, que 2023 seja muito abençoado. E caso você tenha gostado do vídeo, não esquece de deixar aquele like maroto e de se inscrever no canal. Demorou? Tamo junto, galera! Um abraço a todos, fiquem com Deus e tamo junto!